E governança corporativa da segurança, né? Da segurança para a sociedade, segurança até para financiamento bancário, quando você fala porque você entrega muito mais segurança de negócio, né? De negócio efetivamente. E, cara, a maioria das empresas brasileiras hoje, no mundo, né? Acho que eu mostrei um gráfico para você um dia, Itália, esses países mais antigos, a economia local é de empresas familiares, né? Nós temos grandes empresas no Brasil que são familiares, de capital aberto, mas ainda familiar, né? Então, assim, é um tema, principalmente quando a gente fala de sucessão. E tem uma encrenca, né, Thiago, que é assim, e quando a esposa trabalha junto, né? E quando filhos trabalham junto? O problema em algumas empresas não é o filho e nem a esposa. Aí a gente acaba criando regra. Mas às vezes a encrenca é nos agregados. São pessoas que vêm fazer parte da família e que em nenhum momento imaginou, não conhece a história. Porque eu acho que tem muita empresa e família, Thiago, que veio assim, da base zero. E foi construído com suor. Acho que toda empresa passou por isso, né? E hoje eu pego o Thiago, por exemplo, o presidente da Negreira, e assim, quem olha para ele hoje fala assim, puxa, veio pronto, né? O cara que. Mas eu tenho certeza que não foi assim, né? A nossa história também não foi. A minha família vem de família muito pobre, família muito humilde. Trabalhamos bastante, né? Então eu acho que assim. Mas quem olha de fora fala assim, olha, tá pronto, eles já vieram desse jeito, né? De ouro, né? Não é assim, né? E nunca tá tão cedo, você falou, né, da importância da esposa, e falando de governança, né, eu acho que a gente tem o processo de governança tudo, mas pensando nas relações familiares tudo, mas você só descobre que a governança é importante quando a esposa vira ex-esposa, talvez, né? Não, cara, então eu tenho amigos que ele falava assim, o Beto, no modelo que eu estou hoje na empresa, no modelo societário que eu estou hoje na empresa, se eu separar da minha esposa, a empresa quebra. O cara fica preso. Mas vocês riem, mas a gente Imagina o pra funcionário trás. dele vendo eles brigando lá, fala, ih, Não, mas Thiago, e isso é um assunto muito sério, sabe? A, a, Dependendo de como você é sócio, né, do seu quadro societário, isso é verdade. Isso se você tiver um filho fora do casamento, se você tiver mulheres fora do casamento. eu não, por favor. Se você tiver. Não, não é Nem só o eu. cara. Minha esposa Não, talvez esteja ouvindo. Talvez não, ela vai estar ouvindo. mas se Tô você se brincando. separar da sua esposa, e dependendo de como é o contrato aqui no societário, pode ter problema. Por Sim, exemplo, sim, sim. eu tenho, a minha regra familiar, ela é gigante, assim, ela tem até como a gente compra a parte societária, as cotas, a valuation, né? A gente fez assim, o nosso contrato está muito legal. Por exemplo, hoje, um exemplo, né, da minha família. Se a minha filha ela casar, para ela fazer parte da minha holding, na holding da Yoshi, que é dona da Yoshi de Hirata, se ela casar com comunhão parcial de bens, automaticamente ela não faz parte mais da holding. Ela só pode fazer parte se ela casar com o menino, com separação total de bens, aí ela faz parte. E é bacana que é uma escolha dela. Ela tem a Sim. escolha dela. Sem né? dúvida. Não, a regra é clara. Acho que isso é o que a governança fala. A regra é clara. E você falou, né, do contrato, não sei se você tem esse número, né, mas deve ser bem grande, né? Quantas cláusulas tem um contrato desse? Depende até onde você quer Caso de chegar. você, É grande, é um livro, assim, porque a gente foi no detalhe, sabe, Thiago? Por exemplo, você tem aqui, eu sei que a sua família é grande aqui. Você tem 10 sócios. Imagina, com a regra montada, e você não escreveu ela direito, e se 5 sócios resolvem sair hoje, e você não tem desenhado a saída desse sócio, normalmente você não tem fluxo de caixa suficiente para pagar para esses 5 sócios que estão saindo. Concorda comigo? Sim. Então a gente tem que ter regra de entrada e regra de saída. E você tem que ter regra para pagar e seus sócios estão saindo também, porque senão quebra a empresa. Sim. Não é verdade? E aí você tem um processo de valuation da empresa, cota, quem compra, isso o conselho que define, assim, isso definido, quem coloca as regrinhas depois é o conselho, né? Então,
Não tem limite você colocar a regra no relacionamento, tanto na gestão como na família. O conselho de vocês tem conselheiro externo? Eu tenho um conselheiro externo. Tem. Faz todo sentido, porque se você não tiver um conselheiro externo, Thiago, o que acontece numa boa empresa de família? Você chama para reunião de conselho, sabe o que acontece? Vira reunião de família. Ou vira uma reunião comercial. Ou vira uma reunião de contabilidade, de balanço, por exemplo. Eu acho que a reunião de conselho é quando a gente fala do futuro da empresa, quando a gente fala da sucessão da empresa. Assim, a reunião de conselho é uma reunião mais estruturada, onde a gente fala, né, das novas possibilidades de investimento e assim por diante. Né? Quanto tempo dura uma reunião de conselho? Um dia. Não mais que isso. Não mais que isso. Também tirei um dia e uma noite aí também. Depende do tamanho da encrenca, Thiago. Depende do tamanho da encrenca, mas geralmente um dia. E se a esposa estiver junto, talvez seja um dia só e nem a noite vai ter. Cara, eu acho que a reunião mais gostosa, a reunião mais gostosa que eu tenho, Thiago, é a reunião de conselho da família. Cara, que momento bacana. Você coloca todo mundo na sala, explica quem nós somos, porque filhos e sobrinhos não estão no nosso dia a dia, aqui nesse dia a dia que a gente vive. Então, é legal você compartilhar o que nós temos, quem nós somos, que nós estamos abrindo mais uma filial, adquirimos, estamos indo para mais um negócio. Como é que funciona assim? Você chama todos os níveis de parentesco da família, de todo mundo que está na sociedade, do conselho? Somos em 3 irmãos. Dos 3 irmãos. Então, genros e cunhados são as holdings, filhos e sobrinhos. E a minha mãe, né? E eles participam da reunião Ela e lá... deve adorar, né? A família inteira junto. É muito engraçado, porque eu tenho uma sobrinha muito nova e tenho uma filha de 25 anos, por exemplo. Então, a diferença é grande, mas o assunto é o mesmo. Sim. E a gente fala de balanço, a gente fala de resultado, a gente fala de EBITDA, a gente toca no assunto de investimento, de futuro. Isso até fomenta, às vezes, os mais novos também, a olhar alguma coisa que você está apresentando e falar, puxa, o que é EBITDA? Tiago, E a própria criança talvez vai nascer, crescer pensando nisso e talvez já com essa maturidade. Já cresce com maturidade. Eu acho que esse é o ponto. Se nenhuma da família tem interesse em fazer parte do corpo executivo, ele tem que fazer. Eu tenho que nomear uma das minhas filhas para no futuro ser minha representante na minha holding. Certo. O mínimo que ela tem que saber é ler um balanço. O mínimo, porque ela vai tomar decisões junto, né? Então isso é como acontece em qualquer outra empresa. Então você nomeia o executivo e você tem que ir uma vez por mês para participar da reunião de conselho. Acho que esse é o ponto. E na família é muito legal, cara, na família é muito legal. E aí você pode pôr até um pouco mais de tempero na salada, por exemplo. Hoje nós temos uma holding patrimonial, por exemplo. Então todo o patrimônio da família a gente colocou numa holding, existe uma regra da participação da holding, sabe? É muito bacana, assim, aí você consegue... Porque, às vezes, né, Thiago, a família começa assim, ó, o pai comprou lá um terreninho, mas está no nome da mãe, aí comprou um terreninho, não está no nome de ninguém, não tem essas coisas na família, não tem? É até muito comum, até. E aí, na ausência dele, fica muito caro, é caro você organizar ativos, né, você... regularizar tudo isso, e às vezes a família tem sérios problemas financeiros até para resolver o problema né? Então, isso em vida, cara, faz muito sentido a gente se organizar, se preparar. Eu não estou falando para se preparar para a morte, eu estou falando uma maneira de organizar a vida, sabe? Porque para quem fica depois é um pipinaço, né? Então, esse é um lugar legal, sabe por quê? Os nossos pais trabalharam pra caramba, sabe? E quis deixar alguma coisa pra gente. Mas eles não foram preparados para uma governança, um acordo societário, para uma holding patrimonial. Esse é o nosso momento de falar, pai, acho que a gente consegue organizar os nossos ativos, os nossos bens, para que no futuro a gente continue a nossa história sem nenhum problema, nem familiar e nem da empresa. Perfeito. Legal, acho que esse assunto traz muita coisa. Eu particularmente adoro falar. Nessas reuniões de família você ainda consegue falar um pouquinho de futebol, assim, não? Tem que ter esse momento também, senão não tem graça, né? Porque tem o dia da reunião familiar, né? Às vezes tem a regra, fala, pô, na reunião familiar voltada para o negócio, não, Thiago, negócio. A minha família se reúne com muita frequência, a gente faz os almoços de domingo, né? A gente tem a nossa rotina de família. Nesse momento a gente não fica falando de gestão, de resultado, de investimento. Porque assim, não é hora, normal, não é né? hora. Você tá no dia a dia. Cara, mas aí surge. mas a gente tem um momento Consegue nosso para separar. falar disso, a gente tem que separar.